para início de conversa, BDI significa benefícios e despesas indiretas. Agora, o BDI, ele é formado de 3 parcelas: as despesas indiretas, os impostos sobre a nota fiscal e o lucro. Dentro desse contexto, nós temos que entender que o BDI, a definição dele atualmente é no Decreto Federal 7.983, de 8 de abril de 2013, onde no artigo 2, inciso 5, ele estabelece a sigla BDI como benefícios e despesas indiretas, que é um valor percentual que incide sobre o custo global de referência para a realização da obra ou serviço de engenharia. Então, ele vai incidir sobre o orçamento. Mas qual o orçamento? O orçamento de custo. Quando você fecha o seu orçamento, é o preço de custo. Então, é onde que você calcula o BDI e incide o BDI. O BDI somente pode ser calculado depois de se obter o custo total da obra. Na realidade, o custo total é o preço de custo da obra. E deve ser muito bem avaliado. Sem dúvida que sim. Então, o BDI, ele, benefícios e despesas diretas, onde benefícios é o lucro e as despesas indiretas correspondem ao custo do escritório central, ao seguro, à garantia, às despesas financeiras, enfim, a tributação que incide da nota fiscal. Mas existem fatores a serem considerados no BDI, como a localização da obra, o prazo. Quanto maior o prazo, o BDI tem que ser muito bem estudado. A complexidade da obra, a qualidade das informações no projeto. Quanto mais informações, mais coerente fica o cálculo do BDI. Né? A magnitude do custo direto, preço de custo. Um preço de custo de 40 milhões vai ter uma formação do BDI completamente diferente de um custo de uma obra de 400 mil reais. A qualidade da empresa, a equipe, então, entra muito nessa questão, a qualidade que a empresa vai ter. E o tipo de contrato, integral, preço global, e por aí vai. Quem dita o preço de venda é o mercado, principalmente quem é da iniciativa privada e faz orçamentos para tal. Quando é governo, o BDI é taxado pela 2.622, mas quando não é governo, e sim é iniciativa privada, o BDI é do mercado. Por exemplo, no mercado do Rio de Janeiro, o BDI vai de 35% a 48%. Isso é uma questão de mercado. Então, em cada cidade vai ter o seu próprio BDI. E o BDI tem uma história. O seu início se deu em 2004, quando o professor Masahiko Tizaka e sua equipe criou a metodologia de cálculo para a composição do BDI. Justamente as leis que envolviam também essa questão. Esse trabalho é tão interessante que o BDI do governo do TCU só aconteceu, tá, em 2007, né? Então, eu me lembrei, o último acórdão do BDI, 2.622, 2013. Então, de 2004 a 2007, esse trabalho aí do professor Masahiko, ele foi a base de cálculo do BDI, porque antigamente cada um fazia o BDI. Qualquer instituição pública, privada, existia na privada, sim. A questão de você ter um BDI do mercado. A iniciativa pública, ela seguia mais ou menos isso. Mas o Masahiko criou essa fórmula, o Masahiko e a sua equipe, onde no numerador essas taxas correspondem ao orçamento de preço de custo que se fez. E no denominador fica os tributos, a comercialização, o ISS, a comercialização e o lucro, eles vinculados ao preço de venda. Então, o que compõe um BDI da iniciativa privada? Compõe a taxa da administração central, o risco e as despesas financeiras.
E no denominador, os tributos federais que incidem da nota fiscal, o ISS, a comercialização e o lucro. Sendo que, quando ele estabeleceu com a equipe, ele estabeleceu também a metodologia de cálculo de cada taxa dessa. O risco do empreendimento, a administração central e o custo financeiro. O custo financeiro que no Brasil primeiro se trabalha para depois receber. Então, ele criou, através de cálculos com capital de giro, uma fórmula, que é essa aqui, para como você vai fazer um reajustamento do seu dinheiro. Na tributação, ele trabalhou com a tributação referente à forma lucro presumido, que a gente vai ver. Aqui está o ISS, a comercialização, que é idas, voltas, apresentação de projetos, o que você precisa fazer na questão da sua comercialização do seu orçamento. E, por fim, o lucro. Então, ao se calcular isso, se tem a taxa que vai ser incidida em relação ao custo total. Então, minha gente, hoje no mercado se usa essa fórmula. Que fórmula hoje? É a do Acórdão 2622 de 2013. Então, aquela fórmula de 2004, houve a pandemia, houve incidência de TCUs, de BDIs, de TCU, e aí, após a pandemia, não, durante a pandemia, a expressão do TCU ficou válida para a iniciativa privada também. Então, o TCU, ele cria uma metodologia própria para o BDI, que corresponde a essa fórmula. Então, a partir de 2018, começou a incidência do BDI pelo TCU. Então, eu vou ter a taxa da administração central, o risco, o seguro e a garantia. As despesas federais e o lucro. O lucro, ele faz parte do numerador, então ele corresponde ao nosso preço de custo, a sua validação de cálculo. E sobre o denominador vem toda a tributação, não só federal, como municipal, no caso do ISS. Então, observem que é importante que a gente entenda que BDI não é custo, e sim um instrumento valioso para um projeto ou uma obra, pois trata-se de um índice orçamentário para precificar a venda. Então, a incidência do BDI faz com que o seu preço de custo se torne preço de venda. E o BDI se aplica como sobre o custo global no final do orçamento ou sobre o custo unitário. Sobre o custo global, é uma situação que você tem que ver ao fazer orçamento para o governo, como é que a unidade governamental, municipal, estadual, ela entende como você vai incidir no lucro. Já no setor privado, o lucro é sobre o custo unitário, sempre será assim. Agora, a incidência desse BDI é a incidência direta. Então, se eu tenho um BDI de 35%, um exemplo, eu vou multiplicar por o preço de custo, por vezes 1,35. Isso significa a incidência direta do BDI. Continuando, vamos ver a aplicação dele. Se eu tenho BDI, lucro e despesas operacionais 11%, tributos 14%, eu tenho um total de BDI de 25%. Nesse 25% estão inclusos esses índices, 11% e tributos 14%. Eu fechei o orçamento num preço de custo de 189.900. Como é que vai ser o meu preço de venda? Eu vou pegar o meu preço de custo e vou multiplicar pelo método direto por 1,25. Aí está o meu valor de venda, que é R$ 237.375. Desse valor, 11%, eu vou separar para lucro mais despesas operacionais e 14% para o tributo. O que sobrar, a gente pensa que vai sobrar o preço de custo. Mas essa incidência direta,
ela traz alguns problemas. Vamos conferir. Esse é o meu preço de venda menos o meu preço de custo. Então, sobrou o quê nessa subtração? 56.932,02. Desse dinheiro, esse dinheiro não é empresa. Esse dinheiro eu vou pagar os tributos federais e municipal, que é o ISS, vou pagar o lucro, em que aí sim é meu dinheiro, e vou pagar as despesas operacionais. Então, observe o que aconteceu. Quando eu incido esse valor sobre o meu preço de venda, eu encontro uma taxa de BDI bem menor àquela que eu atribuí. Então, eu entro com BDI de 23,065, que é uma consequência da incidência direta. Então, se eu entro com esse BDI, o meu preço de custo não é salvo. Eu vou entrar no meu preço de custo para poder pagar as parcelas percentuais que correspondem ao BDI. E, no caso seguinte, se eu entrasse com 23% dentro dessa conformação, eu chegaria ao meu preço de custo, que é essa questão que a gente precisa ter. Então, a incidência direta tem que ser pensada.